E aí, pessoal, começando mais um episódio aqui do The Briefcast em parceria com a Make One. E a gente, no primeiro episódio dessa temporada, falou bastante sobre inteligência artificial na saúde. E nesse segundo, a gente continua no tema de saúde, só que num ambiente um pouquinho diferente, onde as coisas, na maioria das vezes, são até mais felizes, né? A gente está falando aqui do ambiente de maternidade, que como a gente até estava conversando aqui antes, temos uma feliz coincidência aqui entre os convidados que o Felipe, e as duas filhas dele nasceram no Hospital Santa Joana. Então, acho que a gente tem aí um case real aqui para poder contar e, de repente, validar, né? Tá falando a verdade ou não tá, né? Muito verdadeiro, né? Excelente. Obrigado pelo convite aí. Muito bom de poder interagir nesse sentido. Deixa eu apresentar os dois aqui de fato, né? O Felipe Santos, que é Chief AI Officer da Make One. Prazer ter você conosco mais uma vez. Muito prazer, excelente. Obrigado, Igor. E o Francisco Neri, que é diretor médico de tecnologia do Grupo Santa Joana, que é um grupo de maternidades que está presente aqui no estado de São Paulo, não é isso, Francisco? É isso mesmo. Gente, obrigado pelo convite. Muito bom estar com vocês. Muito bom. E a Santa Joana, para quem não conhece, é uma referência aí dentro desse universo de maternidades aqui em São Paulo. Enfim, tem muitas coisas legais pra gente falar que são feitas lá. E eu acho que a graça dessa conversa aqui vai ser entender como que eles conseguem criar essa jornada que você experimentou, né, Felipe? E que está sempre em evolução, como a gente estava conversando aqui também. Primeiro, a gente estava falando sempre em evolução porque o grupo tem hospitais de muitas décadas aí. Então tem muita história. Sim, nós estamos falando de um hospital que vai fazer 80 anos e outro que vai fazer quase 90, né? Então, muitas décadas. E de contínua transformação. E quando a gente fala de transformação, então, vamos começar talvez falando um pouquinho da experiência. Felipe, quando você chegou lá, conta como foi sua experiência chegando lá no hospital, né? Desde o momento que você botou o pé lá, como é que foi? As duas vezes que você precisou ir. Legal, ouvindo e pensando, resgatando essa experiência, né? Tem uma trend na internet que fala a seguinte frase: nenhuma experiência é individual. Quando as pessoas se identificam com experiências que podem parecer diferentes, né? Muito exclusivas, mas alguém no mundo já experimentou isso também, né? Em 2021 nasceu nossa primeira filha, contexto ali pandemia, né? As cepas que iam e voltavam e tudo mais. 2024 nasceu a segunda, épocas diferentes no mundo. E para nós, assim, a gente foi acolhido em âmbitos semelhantes, em experiências diferentes. E o que mais chamou a atenção para a gente, Igor, é como pode uma instituição de décadas, né, quase centenária, pensando aí num dos hospitais, das maternidades, conseguir ter esse nível de excelência, né? Então, a gente conseguiu nessa jornada ser bem acolhido, cuidado, acompanhado e ter esse recorte de leitura de que nenhuma organização é 100% perfeita, a gente tem pessoas, processos, jornadas diferentes, né? Mas ao mesmo tempo você vê a excelência, né? Conseguir sempre estar subindo a barra, sempre trazendo esse olhar humano, né? Então para nós foi muito legal. E uma coisa que chamou muita atenção é a minha esposa, a mesma mãe, Tatiane, em 2021 e 2024, teve experiências completamente diferentes por causa da nossa jornada. Uma coisa é a mãe de primeira vez, o pai de primeira vez, outra coisa é a segunda vez. Algumas coisas a gente já sabe, outras também tem um acúmulo ali do primeiro filho, né, gerando aquela agenda mais corrida. Então, assim, para nós, o âmbito humano e individual, até na pandemia eu me recordo do grupo das madrinhas. Sim. Ali, gerando esse apoio, né? O projeto Madrinhas. Exato. Então, esse clamor que a gente tem trazido de que quanto mais tecnológicos os tempos, mais humano a gente vai precisar ser, eu, na jornada de paciente ou marido da paciente, consegui ver muito isso no Grupo Santa Joana e na maternidade. Muito legal, parabéns. Obrigado. É o que eu estava dizendo antes para vocês, né? Sua fala me emociona, né? Porque nós sentimos de fato aquilo pelo que nós lutamos e acreditamos, sim, né? E a gente sabe realmente, né? As jornadas têm seus desafios, né? E uma coisa que você falou que veio assim, caiu aqui para mim muito nítido é que a gente planeja a jornada, sim, né? Mas raramente ela acontece exatamente como você está esperando, né? Bem lembrado. E no momento em que ela se desvia, né? Você precisa dar amparo, você precisa dar cuidado, você precisa recriar a jornada, né? E eu acho que é por isso que ela é tão desafiadora, sim, né? Nessa questão de que ela está em contínua transformação. E tem também a questão de que os tempos estão exigindo mais de nós, né? É o que eu estava comentando antes com o Igor, que houve uma época em que nós éramos apenas um grupo hospitalar, né? Então o cuidado estava da porta para dentro. Hoje as pacientes esperam mais de nós, né? Esperam que nós cuidemos antes, depois também, né? E como é que você faz isso
apenas usando os processos que você tinha quando o hospital foi fundado. Você não consegue. Os processos e as pessoas, elas continuam assim, parte fundamental, né? Mas nós não conseguimos alcançar a paciente que não está ali conosco naquele momento se nós não usarmos tecnologia, né? Tão verdadeiro isso, né, Igor, que a taxa de natalidade em muitos países no mundo está caindo, né? Sim, Só que ao mesmo tempo a gente tem essa maternidade instagramável, digamos assim, que é o efeito comparação, alta sociedade, elite, ou gente do dia a dia, a jornada elitista, digamos assim, né? E obviamente a comparação, a exigência, os tais cancelamentos, ou como às vezes a voz de uma pessoa pode ganhar proporções positivamente ou negativamente muito aumentadas, né? E o desafio da organização se reinventar em meio a tudo isso, né? Da porta para fora. Não tenha dúvida, né? Isso é uma coisa que eu converso bastante com os meus pares, né? Assim, nós precisamos existir digitalmente de uma maneira coerente, que seja coerente com a nossa história, né? Então, assim, nós somos muito assim focados em ciência, em cuidado, né? Mas isso hoje precisa ser conhecido e transparecido de uma forma que é familiar aos tempos de hoje. Até para que a gente possa servir bem a nossa paciente, porque nós só vamos servir bem a nossa paciente se nós estivermos onde elas estão, né? Então, elas estão nas mídias sociais, elas estão no WhatsApp. Não são os lugares onde elas estavam quando nós começamos. E se nós não entendermos isso, além da jornada dela ser mais fragmentada, nós não vamos poder estar com ela no momento que ela precisa. E assim, esse momento de parto, né, se tá tudo bem, é um momento de festa para a família. A família geralmente quer participar, né? Eu tenho um caso também, um tio meu, a família dele é muito grande, ele tem 8 filhos. E aí agora ele teve um neto e a família inteira foi para o hospital para ficar naquela sala que fica próxima, né, de onde tem o parto, com aquele vidro que escurece ou não. Então, assim, a família inteira estava lá acompanhando esse momento do parto, né? Então, assim, esse momento especificamente, ele acaba sendo um momento instagramável também. Todo mundo quer postar na internet. Então, acho que tem muita coisa nesse sentido também que os hospitais têm trabalhado, né? E hoje você tem vários artifícios para fazer com que a família esteja ali também, né? Não só o paciente. O hospital vira um lugar de acolhimento para a família como um todo. Você até me deu uma deixa de falar de um outro projeto, né? Porque existe um equilíbrio sensível, né? Porque ao mesmo tempo que existe esse desejo, né, de se consumir o momento de uma maneira diferente, né? Essa coisa do momento instagramável, né? E a paciente quer viver uma experiência que vai além do simples nascimento, né? Nós temos lá no grupo uma sala de parto digital. E aí, o que foi o equilíbrio sensível, né? Porque essas coisas assim da inteligência ambiental, né? A janela abre, tem música ambiente, projeta imagens legais na parede, tudo isso é importante para nós, porque acolhe a paciente, relaxa, né? Mas, nesse projeto em particular, nós pensamos muito na questão mas como eu agrego com tudo isso mais segurança, né? Mais transparência, né? Então, além de todas essas coisas tecnológicas, uma sala bem bonita, eu convido vocês a conhecer, né? Há também o mesmo agente de IA que trabalha no projeto Madrinha, que acolhe os pacientes, está na sala. A paciente pode ver o seu ultrassom sendo realizado ali no momento do parto, né? Então, essas coisas, elas caminham juntas, né? Porque existe o desejo da família, aquilo que ela consegue ver e entender, e aquilo que nós temos que antecipar. Claro. E essa é uma batalha contínua nossa, porque a jornada, muitas vezes, ela é reativa, né? É depois que alguma coisa acontece. Sim. E nós estamos nos esforçando para sermos mais proativos, né? E nisso, a questão da família, ela é cada vez mais importante, né? Nesse momento em que nós estamos usando inteligência artificial para estudar a jornada da paciente, vou dizer que uma coisa que é trazida fortemente por tudo que foi desenvolvido até agora é justamente essa coisa não somente da participação com a família, mas a comunicação com ela. Porque se o marido está lá do lado do leito, aliás, do momento do parto, nem sempre a família está, né? Porque geralmente aquela janela abre no momento em que está tudo certo, vai nascer o bebê e está todo mundo feliz, né? Mas há momentos de ansiedade, de insegurança antes, né? E como é que a gente faz para endereçar tudo isso? Não é tão trivial, né? Porque existe a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Existe o desejo da própria paciente, né? Existe o acolhimento humano, claro, né? Mas a gente percebe o anseio por mais.
E aí nós vamos conversar Sim. no sentido de como se faz, né? Como é que se inova nisso? E a minha cunhada, por exemplo, quando ela foi ter o meu sobrinho, ela queria uma coisa completamente diferente. Ela queria um parto totalmente natural. E aí, para ela, já não era mais a questão da tecnologia. O que ela estava querendo do hospital era uma banheirinha que ela pudesse calar. Aí tinha a doula junto, né, com todo o corpo médico. Mas ela queria o mais natural possível. E aí é uma outra configuração completamente diferente daquele ambiente. Aí eu fiquei pensando na questão financeira. Porque até que ponto eu tenho que fazer algo que, no final das contas, eu consigo fechar essa conta, né? Na última linha também, porque aí na maternidade tem essa outra questão. Pode demorar um dia inteiro, né, pro bebê nascer. Pode durar poucas horas, pode durar um dia inteiro. Então tem várias questões aí, inclusive, né, atender a mãe e o casal da forma como ele gostaria de ser atendido. Então como é que faz, né? Aí entra dados, eu acho que tem muita análise aí. Como é que faz? Nossa, entra muitos dados, muita análise. E, nossa, a pergunta foi sensacional. Porque esse equilíbrio, para você criar algo que seja sustentável, escalável, né, humanizado, ela não é trivial. Porque muitas vezes você está investindo em coisas como essas que você falou, que não tem um retorno financeiro claro. Mas muitas vezes o que a gente vai ter que mexer é numa outra área que a paciente nem imagina, né? Então, às vezes você vai lá no faturamento e coloca uma inteligência artificial para de fato auditar os seus prontuários, para que você não seja glosado indevidamente, perder valores que você não poderia perder, e com esse ganho você investe numa jornada que vai trazer o bem-estar e o conforto da paciente, mas não necessariamente tem um retorno financeiro. Mas eu acredito que quando de fato você está agregando valor à jornada, muitas vezes as coisas vão se pagar até de uma maneira que você não imagina. O que você acabou de falar é uma jornada, né? Então, uma assim, jornada, se ela está lá há 9 meses, de repente a jornada inteira foi lucrativa para que nesse momento você consiga oferecer para ela aquilo que ela quer e que aquele momento específico não vai ficar negativo ali, mas na jornada como um todo você está positiva, é mais ou menos isso. É outro ROI, né? É outro ROI. É outro ROI, né? Porque, por exemplo, dentro do projeto Madrinha, onde existe esse agente de inteligência artificial, o projeto é totalmente gratuito. As pacientes têm acesso, e não são só pacientes nossas. Qualquer paciente pode ter acesso ao projeto Madrinha, ser cuidada e acompanhada, né? Se você olha só para os números desse projeto, você fala, ele é inviável. E não. Né? Porque nós olhamos para o todo, né? É o ecossistema que compõe a jornada do paciente, mas também é todo o ecossistema que está envolvido na parte administrativa, econômica, né? Porque essas coisas são as coisas que permitem uma jornada mais satisfatória, né? Então vamos lá no como, né? São 9 meses, né, de gravidez. O Felipe, ele estava contando pra gente que da primeira vez eles optaram por uma médica primeiro, né? Escolheram uma médica que não podia, que não era credenciada no hospital, né? No Santa Joana. E da segunda vez eles pegaram uma médica que sim, era credenciada do hospital, então a segunda vez ele fez a jornada completa. Como que vocês conseguem fazer com que essa jornada seja a mais sem fricção possível, né? A mais lisa possível? Quais são os elementos que vocês olham ali para que isso aconteça? E aí vou entrar no ponto que você disse, né? O mais sem fricção possível, porque as fricções elas ocorrem. Né? Porque essa jornada da paciente ela está continuamente sob pressão. Pressão de quê? O desejo das pacientes, a entrada de novas tecnologias dentro da instituição. Então, ela precisa ser cuidada com muito zelo. E como que isso começa? Com clareza do valor que você precisa entregar e da jornada que você quer trilhar. Porque a cada coisa nova que surge, seja tecnológica ou não, você tem que olhar para todo esse mapa, tudo aquilo que foi construído e é conhecido, e perguntar primeiro, faz sentido? De fato vai agregar valor? E agregando valor, qual é o impacto final? E nós falamos isso no dia a dia e não é que nós tomamos sempre as melhores decisões. Não, nem sempre, né? Mas no final de tudo, o saldo precisa ser positivo para paciente, para a instituição, né? Então, nós já tomamos conta dessas coisas de uma maneira muito concentrada na capacidade das pessoas, dos gestores, o que continua sendo fundamental, né? Mas nós estamos realmente numa etapa assim, muito de data-driven. Nós estamos agregando à capacidade das pessoas, esse conhecimento, os nossos dados, né? E é o que eu estava comentando com vocês. O que é esse nosso momento de analisar a jornada
com inteligência artificial? Nós pegamos conhecimento de um monte de áreas. Fomos no Projeto Madrinha. Me fala o que você tem. Eu tenho, assim, não sei quantos mil questionários que os pacientes responderam a respeito de como foi a jornada, etc. Saque, o que você tem, né? NPS, etc. Mas eu quero aquilo que o paciente pôs em texto livre e tal. E aí nós fomos juntando um pouco do conhecimento de cada um e dos anseios da paciente para confrontar com aquilo que é o conhecimento que nós detemos, aquilo que muitas vezes a gente vê no mercado, ou mesmo nas publicações científicas, né? E eu comentei mais cedo com vocês que foi uma surpresa muito interessante, porque eu enchi lá de artigo científico, né? Um monte de auditorias internas nossas, etc, etc. Mas no momento que você coloca a opinião da paciente, é sensacional ver, porque coisas mudam de prioridade. Surgem coisas que você nem imaginava, que você não vai achar nos sites, você não vai achar nas publicações científicas, você vai achar de genuinamente quem mais precisa de você, que é aquele paciente que se identificou com você, que está dentro daquela jornada, né? Então, quando você falava de humanização, né? Nesse momento de tecnologia, eu acho que nós temos muitas oportunidades. E hoje, com esse projeto, isso ainda está mais claro para mim, sabe? Francisco, como que é o desafio para vocês? Fico imaginando, né? O Grupo Santa Joana teve a aquisição do Promatri, teve a fundação do Santa Maria. Do Santa Maria. Né? 3 unidades, fora a expressão diagnóstica em outras localidades também, né? Dados mais antigos, aí imagino uma onda de digitalização na história da organização. Depois vem uma onda também do online, né? Agora, com inteligência artificial, uma demanda muito grande por integração. Sim. Aí tem regras e regulações que também urgem proteção, né? Como que é o desafio de dados numa organização quase centenária? E com dados sendo gerados enquanto falamos aqui. Aí tem um ponto interessante. Primeiro eu vou falar da digitalização. Legal. Né? Uma coisa boa foi que o momento de construção do Santa Maria, né, e a aquisição da Promatri, ela já é mais antiga, né? Então, quando ocorreu um processo de informatização mais intenso, nós já tínhamos todos os hospitais sob o nosso domínio e usando tecnologias que, a princípio, elas eram insuficientes, mas elas eram compatíveis. E aí nós tivemos oportunidades de fazer essa integração, de fazer as coisas conversarem, de não perdermos dados históricos. Isso hoje se mostra muito importante. Né? Mas aí aconteceu exatamente o que você disse, que nós viemos de um momento de construção, né, da infraestrutura, da base, daquela coisa. Mas no momento em que isso evolui, naturalmente você precisa se especializar. E os sistemas com qual você contava para fazer tudo já não atendem. E aí você começa a trazer, né, um sistema que é especializado em infecção, um sistema que é especializado em anestesia, e aí você precisa fazer tudo rodar junto. E aí o que aconteceu, né? Primeiro, houve uma especialização muito grande dentro da TI. Dentro da tecnologia, nós temos muitas áreas. E segundo, uma aproximação muito grande da TI com as áreas de negócio. Porque até então, era uma TI que ficava escondida ali em algum ponto do hospital, sem tanto contato com o cliente. E atendia demandas, não pensava junto. Então, essa mudança de paradigma, né? A capacitação, claro, né? Começou a gerar para nós um caminho que era escalável, que fazia sentido e que eu vejo vai amparar o nosso presente, mas vai amparar também o nosso futuro. Vocês têm inclusive uma área de desenvolvimento, né? Como que isso funciona? Porque como que vocês têm abastecido ela hoje com dados? Porque você falou, né? Essa área de TI ficava distante do paciente, agora ela é cada vez mais próxima. Essa pergunta também é bem legal. Eu vou dizer para você, a área de desenvolvimento ela mudou de padrão. Sabe o que era a área de desenvolvimento lá? Era a área que tinha que resolver tudo. Então, alguém pedia, ela tinha que construir alguma coisa que o sistema não atendia e a gente começava a ter aquela jabuticaba, sabe? Que só a gente tem, né? E que a gente tem que dar conta, porque quando a gente cria jabuticaba, a gente tem que regar, tem que pôr adubo, etc. Né? E aí nós ficávamos numa situação difícil. Porque tudo que a gente vai precisar, a gente vai desenvolver internamente, nenhuma instituição dá conta disso, né? E aí começou a haver uma transição em que nós desenvolvemos sim, mas para coisas que o mercado não nos atende, né?
No mais, essa mesma área de desenvolvimento é altamente especializada em integrar soluções. Então ela põe todo mundo para trabalhar junto. Existem algumas coisas hoje que ainda estão sob responsabilidade dela, muito nitidamente, como por exemplo o Baby Safe, que é o nosso programa que faz, nosso sistema que faz o gerenciamento, né, da mãe, do bebê, para onde o bebê está se deslocando, se o bebê que está sendo trazido para aquela mãe é de fato o bebezinho dela. É um sistema bastante complexo que vai desde o quarto até a portaria do hospital. É um desenvolvimento próprio, nós continuamos tocando ele, e só que agora, qual que é a diferença? Nós estamos trazendo parceiros para olhar essa tecnologia, né, e falar, olha, vamos daqui fazer um produto, vamos fazer um collab, vamos desenvolver algo que não só nos beneficie, mas a outros e que tenha uma sustentabilidade maior. Por que sustentabilidade maior? Porque nós precisamos de ciclos de melhoria mais rápidos, de aprimoramentos que, se a gente fica no dia a dia do nosso grupo, nós não damos conta, porque nós temos que tomar conta dos pacientes também, de uma série de outras necessidades, e muitas vezes a inovação, se você for tocar sozinho, ela não acontece. E uma coisa interessante que eu fico imaginando é, por exemplo, né, na Make One a gente tem o Make One Analytics, que ele faz análise de voz, né, ou Voice Analytics, ou Data Analytics, né, a voz já virando dados, ou qualquer outro dado, pensando em atendimento por outros canais. E tem um recurso interessante que é a análise de sentimento também, né? E pensando em maternidade, tanto a mãe quanto o pai, família, e jornadas diferentes, nem todo mundo tem a família por perto, nem toda mãe exatamente tem o pai ali e tal. Mas o fato é, na maioria das vezes as pessoas estão com as emoções à flor da pele, né? Seja por uma experiência de primeira vez, ou uma gestação de risco. E não tenho dúvida que o ser humano que trabalha no Grupo Santa Joana precisa saber fazer análise de sentimento offline, como humano, né? E a tecnologia pode apoiar isso também. Como é para vocês neutralizar e lidar com esse fator emocional tão aflorado que é a jornada da gestação, seja pré-natal ou pós-natal? Estou falando que nós precisamos conversar mais depois daqui, né? Eu te falei que a gente precisava. Mas isso que você falou é perfeito. Assim, porque hoje nós estamos numa etapa em que nós estamos construindo uma inteligência artificial que está ali interagindo com os nossos ramais telefônicos, etc. Esse é um processo em andamento, né? Mas aí quando você olha para a engenharia do que está lá, é basicamente assim, eu consegui te atender ou não, né? E vou transbordar para o humano se eu identifiquei um risco ou se eu identifiquei que eu não vou conseguir te atender. Mas eu entendo que falta essa parte. Sim. Né? Porque qual é o sentimento que está por detrás dessa voz? Né? É de uma urgência, é um desespero, um paciente que está tranquila, né? E na hora do transbordo, né? Porque todos esses sistemas têm um transbordo, não conseguimos atender o paciente, o humano vai atender. Poxa, mas que incrível seria se esse humano que vai atender soubesse um pouco dessa paciente que ele vai receber. Fala, olha, essa paciente está nervosa, acolhe melhor, Sim. né? Ou ela está perdida, ela precisa de orientação, você consegue ajudá-la, né? E eu acho que essa coisa do entendimento do sentimento, para que você entenda o que a paciente precisa e em que momento ela precisa, é extremamente válido. Nós não temos isso, nós precisamos conversar. Não, muito interessante, um mundo muito novo, né? Se você for pensar, o Fórum Econômico Mundial tem uma lista de 10 habilidades que eles sempre fazem essa previsão a cada 5 anos que vai ser mais relevante. Para 2030, uma das habilidades ali é cibersegurança. E ele não está falando que a gente tem que se tornar especialista em cibersegurança, mas há um letramento mínimo de cibersegurança para a empresa, para o paciente, para o parente. No auge da pandemia, hackers estavam entrando no Wi-Fi de hospitais para chegar na informação dos pacientes e aplicar golpes. Surgiu uma situação de madrugada emergencial, você tem que fazer um Pix porque a vida da pessoa está em risco. Isso pode acontecer com qualquer organização médica de saúde ou maternidade, né? Parênteses, inclusive, o 4º episódio dessa temporada é exatamente sobre seguro. Seguro obrigatório das pessoas atualmente. Será que é o ciberseguro? Né? A gente vai falar sobre isso com a Zurich Seguros. E dentro da Make One a gente tem uma expressão de cibersegurança, né? Make One Cybersecurity. Mas é aí que tá. A gente precisa de bons players de cibersegurança, sem dúvida. A empresa precisa se organizar em cibersegurança, sem dúvida. Mas o ser humano, o cidadão, precisa ter um letramento de cibersegurança. Porque qualquer um pode estar sujeito a esse vazamento ou a uma engenharia social que gera esse contato com uma foto falsa, hoje em dia com deepfake em vídeo ou deepfake de voz.
E isso, infelizmente, enquanto a gente está falando, isso está acontecendo em qualquer lugar também, né? Então fico imaginando também como é esse desafio da questão da segurança. Porque como as pessoas estão vulneráveis, desde da segurança física, né? Eu, quando recebemos a alta do Santa Joana em 2021 e 2024, é uma pulseira aqui que troca e vem uma outra pessoa, você vê o cuidado na jornada. Até levei bronca na segunda vez, que eu estava muito animado saindo sem trocar minha pulseira, chamaram minha atenção devidamente, né? Porque é um negócio extremamente... Vira filme isso aí fora, sim, né? Mas pensando no âmbito digital, né? Pessoas vulneráveis, sem um letramento de cibersegurança, como que vocês olham para esse universo? Nós temos uma área de proteção de dados, né? Legal. Temos um escritório lá com um DPO nosso, tudo. E não é um desafio trivial, não. A coisa da educação do paciente, da educação do colaborador, eu acho que você falou tudo. Porque eu sempre gosto de falar de tecnologia, né? Enfim, é o viés, né? Mas, assim, a educação é fundamental, a educação digital, para que essa segurança realmente se solidifique, né? Porque trote ocorre o tempo todo. Por mais que você crie ramais seguros, sim, crie todo um protocolo de essa ligação pode passar, aquela não pode, vai acontecer. Sim. E se seu paciente não estiver preparado, se o colaborador não estiver preparado, vai passar. Sim. Né? E nós estamos vivendo um momento também que ele é mais sensível ainda, né? Porque as instituições estão embarcando muito em IA, né? Fato é. E aí tem um equilíbrio sensível que é, poxa, aquela engenharia de IA que está ali atrás, ela é em parte segredo do negócio, não é? Né? Então, quem está contratando não tem 100% de certeza daquilo que está construído lá. Tudo bem que nós podemos tratar os dados que a IA vai lhe dar, talvez não consigamos tratar tudo, mas será que nesses eventos, né, de interação com inteligência artificial não pode também ocorrer vazamentos? É um outro universo novo que nós temos que estudar, porque está escalando muito rápido, resolve muitos problemas, mas eu sinto que a segurança nessa área ela é difícil de fazer e não é todo mundo que entende. Não, e até a complementar nesse sentido, né, da segurança, seja a segurança de dados ou se sentir seguro com a instituição, eu me lembrei que tem uma visita que o casal e a família podem fazer na maternidade antes do dia, como se fosse uma tour, né? Um test drive. Eu fiquei pensando em tudo Visita isso, técnica. Né? Como chegar, onde estacionar, a jornada ali e tudo mais. E tem justamente essa tour para poder apresentar isso, né? Cara, isso é uma coisa que, assim, é impensável, né? Não é verdade? Tipo, pô, mas faz uma diferença muito grande. Você tira toda a ansiedade da pessoa. Porque o tal episódio de estourar a bolsa é muito cinematográfico, né? Ali, sim, passando no sinal vermelho, imaginando um negócio assim. E você tem várias formas de mitigar isso, né? Então, esse efeito de simulação, seja ele presencial ou online, né? Nós viemos de um boom de aquisições tecnológicas considerável. Sim. É de fato um orçamento milionário. E foi feito dessa forma porque haviam várias necessidades que um grupo que vive nesse momento do tempo precisava endereçar. E o que eu percebo? Né? Embora em muitos momentos nós tenhamos sido felizes na construção da jornada da paciente, mas houve momentos também em que nós criamos essa fragmentação da jornada, em que nós não atendemos a expectativa da paciente em todos os momentos que ela desejaria, né? E como nós estamos refletindo hoje, né? Eu antes tinha pensado nisso como uma estratégia de transição, de mitigação, né? Que é o seguinte, é incorporar tecnologias que possam guiar as pacientes na nossa fragmentação, naquela que existe. Porque chega um momento em que a jornada foi quebrada. Mas se você conseguir orientar a paciente no momento correto e direcionar para onde ela precisa, aquilo talvez seja endereçado de uma forma melhor, né? Mas eu fiquei pensando que talvez essa seja uma ajuda permanente que nós vamos precisar. Porque como esse sistema, essa jornada está sob contínua pressão, às vezes você uniu e daqui a pouco ela parte por alguma outra necessidade, surge algo novo, né? E nós temos que sempre manter a paciente acolhida, guiada, etc. Então talvez nós temos que não só ter estratégias de desfragmentação, que nós temos algumas desenhadas, mas também havendo a fragmentação, o que você faz? Uhum. E aí, nesse momento, eu entendo que a inteligência artificial pode nos ajudar muitíssimo.
Nós precisamos ficar muito atentos à área de experiência do paciente, isso é uma coisa importantíssima. Mas eu vou te dizer também que uma outra área que, assim, para nós é ouro nesse sentido, é o Projeto Madrinha. A gente falou tanto do Projeto Madrinha, mas não explicou direito o que ele é. O Projeto Madrinha, ele é um projeto que ele conta com profissionais de saúde. Eles interagem com as gestantes e com grupos de gestantes, né? Então, existem ali pacientes que vão ganhar mais ou menos na mesma época. Elas estão todas juntas num grupo que é amparado por esse nosso pessoal, né? E aí elas trocam experiências, trocam dúvidas, né? Elas podem ter o seu momento privado também, perguntando à madrinha. Dá demais, né? Dá demais, né? E há aquele momento em que você deseja partilhar com o grupo e quer, né, tirar aquela, mas existe aquele momento em que é um momento mais difícil, mais privado, que também você quer dividir. E esse grupo está lá. E ele não somente tem o conhecimento técnico, mas tem o conhecimento da instituição profundo. Então ele tem o entendimento de que se nós podemos ajudá-la ou não, e se vamos ajudá-la, qual a melhor forma. E eu percebo que isso as ajuda muito, né? E elas estão continuamente dando feedback para essa madrinha. Olha, isso foi bom, isso não foi, né? E isso tem nos ajudado bastante. E aí, como que essas informações elas migram, né, ali pela cadeia administrativa, né? Existem momentos em que nós discutimos, por exemplo, a área ambulatorial, né? Nós discutimos tanto do ponto de vista da excelência clínica, mas também conversamos do ponto de vista da eficiência operacional, administrativa, né? E um esforço que nós estamos fazendo que é genuíno, que é o seguinte: quando você olha para tudo que é construído, é difícil você dar um equilíbrio entre aquilo que você construiu para atender o seu processo, né? Então, por exemplo, você tem um portfólio de soluções, de serviços, né? Que é aquilo que vai movimentar economicamente a sua instituição. Mas se você centrar nisso, a paciente dificilmente vai te achar no momento que ela precisa, né? Porque você está com um monte de coisa oferecendo, tal, não sei o quê, tem anúncio disso, anúncio daquilo, mas se você genuinamente não sabe em que momento ela está e a necessidade que ela está vivendo, ela não vai se beneficiar disso. Então, nós estamos tentando redesenhar essas coisas para que não sejam fortemente centralizadas naquilo que a gente faz, mas sim naquilo que ela precisa. O usuário no centro, né? Pois é, e aliás, assim, a gente está falando muito que a gente, né, tá aprendendo com erros e acertos, principalmente os erros, né, fazendo com que a gente evolua. Mas o que é a grande questão hoje, o calcanhar de Aquiles aí dentro da maternidade? Tem uma outra pesquisa que eu separei aqui também, um estudo com mais de 1.000 mulheres que falaram que 23% delas disseram não ter recebido analgesia quando pediram. Eu acho que essa deve ser uma grande questão, não? Porque, quero mais anestesia, né? Tá doendo muito, mas às vezes não pode, às vezes tá no limite, não sei como funciona isso, né? Vocês podem dizer melhor que eu. Mas o que é uma questão hoje que é latente, assim, que talvez seja o próximo tiro que vocês vão dar para resolver, sabe? Não vou entrar assim, muito profundamente nessa questão clínica, mas hoje eu acredito que esse é um problema que nós talvez não enfrentemos, mas tem outros que nós enfrentamos. Então, quando eu olho para todo esse volume de dados que nós colhemos das pacientes, o que eu percebo? Elas necessitam de um acompanhamento puerperal, ou seja, após ganhar um bebê, mais próximo. E elas querem conteúdo educacional que nós produzimos, e agora até vamos escalar isso, né? Mas elas querem também coisas acionáveis. Então, por exemplo, ela não quer só saber o que ela precisa fazer, mas às vezes ela quer que alguém vá em casa, né? Ajudá-la com a amamentação, com o banho do bebê, né? Então, isso é muito premente, você vê isso nas falas, da necessidade de nós continuarmos acompanhando ela e o bebê depois do nascimento. Uma outra coisa que também é bem presente, assim, ela gostaria de consumir tudo que ela viveu durante essa jornada num único lugar. Mas aí, se você parar para pensar, assim, nós estamos falando de cartão de pré-natal, o plano de parto, nós estamos falando das carteiras de vacina da mãe e do bebê. Se você for hoje no mercado, você não vai achar o player que faz isso tudo, né? Mas eu estou entendendo que nós precisamos, de fato, fazer uma construção em que ela esteja muito apropriada de tudo isso, de toda a jornada que ela viveu, né?
Então, hoje o puerpério, eu acho que se eu tiver que dizer a área em que elas estão mais solicitando apoio é o momento em que elas se desligaram de nós e estão com o bebê em casa. Às vezes aquele sentimento de solidão, não tem mais o apoio. Então, eu estava ali, a enfermeira vinha, ajudava a dar banho no bebê, orientava a amamentação, e agora, o que eu faço? Até pensando no âmbito de governança, hoje, muito falado, né, a importância da governança de IA, na Mecon a gente está sempre olhando, ajudando os nossos clientes nesse sentido também. Como vocês estão atuando no âmbito de conselho, comitê, tomada de decisão quanto a novas iniciativas de inteligência artificial? Cada dia surge uma nova oportunidade. São 1.200 novas ferramentas de IA por mês no mercado. A IA dobra de capacidade a cada 6 meses. Como vocês estão lidando com esse desafio que eu sei que é desumano o ritmo, mas a gente precisa fazer algo. Como é a governança de IA para vocês? Nós temos necessidades que muitas vezes a alta liderança ela deseja endereçar com IA. E nós temos um comitê permanente que reúne tanto as áreas de tecnologia quanto de negócio, né? E existe também a área de segurança, né, de proteção de dados, e a área de infraestrutura, que você sabe que nesse momento também é extremamente importante, né? E aí, nós primeiro discutimos a necessidade e, de fato, o valor que aquela IA vai trazer para o grupo, para a jornada da paciente, etc. Passada essa fase, nós vamos entender o quão é seguro, o quão confiável é fazer isso. Aí nós vamos para o mercado. Nós vamos naquela coisa de selecionar os fornecedores, tentar entender que, de fato, que produto ele tem na mão. Porque, na maioria das vezes, não existe um produto 100% pronto. A verdade é essa, né? Mas talvez quem é aquele player que é o mais aderente àquelas nossas necessidades e que de fato nós confiamos e digamos, pode trazer para dentro. Então esse é um próximo momento. E aí quando isso acontece, né, nós voltamos a nos reunir todos juntos e falamos, olha, as possibilidades são essas, as limitações são essas e os custos envolvidos e os prováveis benefícios são esses. E aí nós decidimos todos juntos. A IA está lá, aí agora é que eu acho que vem o grande desafio. Eu vou até dividir um que nós tivemos. Nós conhecemos o fornecedor e tudo, e poxa, um parceiro excelente, né? Mas nós tivemos um evento em que uma determinada ferramenta de inteligência artificial começou a performar, não é clínica, é administrativa, começou a performar abaixo daquilo que nós esperávamos. E uma das coisas que provavelmente aconteceu é que houve uma mexida na arquitetura ali que estava juntando as pecinhas da IA. Sim. Se optou por um outro modelo, né? E isso pode acontecer. Mas como é que você percebe isso, né? Quais são os mecanismos que a instituição pode criar para perceber, por exemplo, que uma IA começou a performar abaixo do necessário antes que ocorra uma coisa mais séria? Não é fácil. Sim. Né? É muito do relacionamento muito próximo com a empresa. Então, assim, qual o plano de contingência para a IA? Digamos que você pôs uma IA incrível no seu faturamento e ela resolve uma parte dos seus problemas. Assim, se não acontecer nada com o seu departamento, com o passar do tempo, eu acredito que parte das habilidades que haviam ali nas pessoas podem desaparecer. Ou pelo menos a atenção. E se sua IA sair fora do ar? Né? A maioria desses modelos de alta performance estão na nuvem. Sim. Não estão sendo executados localmente lá no seu servidor. Né? Então, eu não acho que essas respostas estão claras. Não são fáceis, não estão claras. Né? E eu acho que para ninguém. Então, assim, é uma construção hoje conjunta das instituições com o mercado. Vem da maturidade nossa, mas também da maturidade do fornecedor, né? Hoje nós estamos num momento em que nós precisamos construir relacionamentos e direcionamento, porque nós vamos precisar trabalhar juntos naquilo que nós não conhecemos ainda. Você falou, né, trabalhar relacionamento. Eu acho que isso pode ser até um diferencial também nesse caso, né? Acaba sendo estratégia de marca. Eu acho que a gente tem um exemplo perfeito aqui de personalização de jornada, que é o universo jornadas, né? É isso. Que é uma aula, é uma inspiração para quem está buscando encontrar caminhos aí para personalização de jornada e outros negócios. Como a gente falou no primeiro episódio, olha para o mercado do lado, né? Olha para a indústria, olha para alguma outra coisa que está sendo bem feita dentro desse sentido e aí a gente se inspira.
Muito bom essa inovação transversal. E fazer uma pergunta numa linha de curiosidade e uma hipótese acionável. Por exemplo, tem uma hiperpersonalização dos planos de parto acontecendo. Aquela seleção ali, tem doula, não tem? Anestesista da maternidade ou própria? Tem um especialista aqui, né? Sim, poxa. Você vai ter questão humanizada ou não? Vai ter como que vai fazer com a analgesia, né, da anestesia também? Enfim, acho que deve ter ali uns 50 itens possíveis, talvez o top 10 que mais acontece. E isso precisa ser submetido para a maternidade antecipadamente, para poder ter esse planejamento, né? É uma realidade ou é uma oportunidade? Transformar esses planos de parto em dados e já fazer um modelo preditivo, porque, embora seja muito diversificado, chega uma hora que a gente vai ver que isso fica, de alguma forma, não é tão novidade assim, né? Os ingredientes mudam, mas pode ser previsível, acho que essa palavra que eu estava procurando. Você vê isso como uma realidade, uma oportunidade, porque é novo também, né? Essa hiperpersonalização. Eu vejo como uma oportunidade, sim. Sim. Até certo ponto, eu acredito que ajudaria a nós nos prepararmos melhor para os anseios da paciente. Agora, falando como obstetra também, né? Aí o que acontece? Existem algumas coisas que são desafios da obstetrícia desde sempre, mesmo no momento dos dados, né? Porque existem algumas coisas que começam a se moldar, a se configurar no momento exato do parto. E você conseguir captar tudo aquilo que está acontecendo no parto em forma de dados e que pode afetar o plano da paciente, nossa, é um desafio tecnológico enorme. Eu vejo assim discussões de grandes autoridades e não conseguem chegar. Sim. Porque, vamos pensar, né? Ali tem, a paciente está recebendo uma medicação, o bebezinho está descendo de um certo jeito, o monitor cardíaco do bebê, que é o cardiotocógrafo, está se comportando de uma certa forma, e você tem que juntar tudo isso e dizer: o plano de parto está indo bem ou não está. Tem que ter um plano B para o plano de parto, talvez C também, porque as coisas podem sair, né, do esperado. E sendo bem sincero com vocês, assim, hoje a nossa segurança para esse momento, para saber se o plano de parto está correndo dentro do esperado, ou se nós vamos ter que falar ao paciente que algo precisa ser mudado, está amparado na excelência clínica de quem está ali dentro. Né? Porque hoje, o que acontece? Nós temos pacientes que fizeram toda a jornada conosco, né? Desde o pré-natal, a gente tem bastante paciente de alto risco, tem dos médicos que confiam esse momento a nós, junto com a paciente, mas eles também são amparados pela nossa equipe, né? Então eu acho que nesse momento o conhecimento científico das equipes e os processos desenhados estão conseguindo dar muito mais segurança do que propriamente a tecnologia, que tem dificuldade de captar todas as nuances, variações, né, ali do momento do parto. Sim, tem nuances. E aí nós precisamos que a paciente confie em nós, né? Porque existe de fato o consumerismo, aquela coisa que ela de fato desenhou. Ela desenhou aquela jornada com muito carinho dentro da cabeça dela. E ela quer que aquilo aconteça exatamente daquela forma. E você muitas vezes é o portador da má notícia, de que às vezes não pode ser da maneira como ela quis. Idealizou, né? Seja por questões familiares, religiosas, circunstanciais mesmo também, circunstanciais, a gourmetização disso também, nesse efeito instagramável, de repente viu a influencer fazer desse jeito, aquilo entrou na mentalidade, ou no círculo social daquela pessoa, aquilo é o modelo mais preferido, ou seja, é bem complexo, né? E nós não podemos, porque eu já ouvi alguns colegas que são assim, mais tradicionais falando, né, que tem dificuldade de entender a obstetrícia de hoje, porque tem toda essa influência, mas assim, essa influência, ela é inegável, ela está aqui, ela vai acontecer, nós precisamos acolher a paciente, só que ela precisa confiar em nós. Essa confiança é que muitas vezes traz a segurança para o momento do parto. Porque às vezes você precisa tomar uma decisão que é muito diferente da do plano de parto da paciente e você não tem muito tempo para fazer isso. É um equilíbrio sensível. E nesse momento, pessoas, processo, ciência. Mas eu quero que os dados nos amparem mais. Sim. É uma oportunidade crescente, né? Não tem a adesão. A gente costuma falar na Make One que não bastará a adoção de IA, será necessário transformação com IA. Transformação com IA. Porque a adoção é importante, mas vai chegar uma hora que vai comoditizar, né? Agora, o que a premissa da IA está provocando para nos transformarmos, isso sim é muito mais sustentável, vai se manter muito mais. Né? E volta no ponto que a gente falou no episódio anterior de letramento, né? Que colocação fantástica sua. E é exatamente isso. Porque o que você vê soluções de IA fantásticas no mercado, né? Você olha assim e fala, uau, né? Vai mudar a vida das minhas pacientes. Mas aí você olha para o seu conjunto de dados
ir para o seu prontuário eletrônico e você pode entender que você não está pronto para usar aquela IA. Porque às vezes você está falando numa inteligência artificial que precisa do paciente plugado nela através de sensores ou seja o que for, né? Às vezes o seu servidor não dá conta de acompanhar todo aquele volume de dados que você está gerando, por exemplo, né? Então poxa, incrível que existe, mas você está pronto? Você tem que saber o momento. Uma curiosidade institucional, Francisco, vejo, né, muito claro o grupo, unidade de maternidade, mas também camada administrativa, operacional, clínica diagnóstica, as unidades, né, espalhadas por outras localizações. O que para vocês hoje está centralizado e o que está verticalizado? Especialmente na tecnologia. Tem uma abordagem de serviços compartilhados, um atende todos, ou tem uma expressão da tecnologia alocada? Como que vocês estão resolvendo isso, que eu sei que é um desafio para muitas organizações que estão acompanhando aí? É desafio mesmo, né? O nosso departamento de tecnologia, ele é corporativo, ou seja, ele atende todos os negócios da instituição, os ambulatórios, os hospitais, então estamos onipresentes, né? O que não é fácil, né? Porque nós estamos falando bastante da paciente, mas tem também, né, toda a equipe de saúde, toda a equipe que nós precisamos tomar conta, né? E as estratégias ao longo dos anos têm sido, em parte, se especializar, né? Mas só isso não resolve o problema. Porque o custo com o pessoal ele é um custo alto. E ele precisa ser bem planejado, né? Ao mesmo tempo em que você precisa estar planejando lagos de dados para inteligência artificial, você não pode deixar o usuário que está na frente do computador sem saber o que fazer. Então, existem alguns postos avançados dentro das instituições, existe a TI corporativa, existem meios de canais de comunicação com a TI, né? Mas eu acho que nós estamos num momento, de novo, em que há alguma fricção entre a necessidade de criação e de acompanhamento de tecnologias que são extremamente sofisticadas, e isso exige uma alta especialização, com a atenção também ao dia a dia. Então, dividir claramente esses papéis e funções nem sempre no dia a dia é tão fácil. E às vezes eu preciso alocar um recurso que está num projeto muito importante para atender o usuário da ponta. Mas tudo isso tem um limite, né? Porque você não pode paralisar as duas coisas, né? Então nós estamos nesse momento de crescimento tecnológico muito rápido, achando os melhores caminhos. Bom, a gente está caminhando para o final da nossa conversa, mas tem algum último insight, alguma última coisa que vocês gostariam de trazer? De repente, alguma última novidade que está rolando lá no Santa Joana? Olha, eu acho que o insight assim, que nós estamos vivendo nesse momento, né, é que se nós queremos, né, desfragmentar a jornada e torná-la mais personalizada, eu preciso de mais canais de comunicação com a paciente. E canais de comunicação que não atinjam só as áreas tradicionais, sabe? Eu acho que nós, da tecnologia, precisamos estar envolvidos e todos de braço junto para entender as necessidades e as oportunidades que estão se apresentando nesse momento. Felipe? Muito bom. Para mim, diversas lições aqui, não só olhando diretamente para a maternidade, mas como isso é comum a outras rotinas, né? Acho que como mensagem final, a importância de uma organização hoje na era da IA se preparar com o que não é IA. Todo projeto de IA que eu me envolvo, 20% é IA, 80% é sobre processos, habilidades, compliance. Não cai no hype, né? É o que é além da IA, né? Então, num projeto de IA a gente lida muito mais com o que não é IA do que com a IA em si. Então, a importância crucial hoje de mapear processos e atualizá-los com frequência, com os envolvidos olhando para isso, porque muita gente fala, peraí, nunca tinha visto processo desse jeito. Fundamental. Segundo, a gente também desenhar essas jornadas plurais. Dificilmente um negócio hoje atende o João e a Maria do perfil ABCD. Não é. A gente vai ter jornadas muito plurais. Então, desenhar essas jornadas e atualizá-las com frequência é muito importante. Aí sim, trazer as possíveis IAs, tecnologias, soluções que vão amparar processos e jornadas. Porque se eu não tiver uma atualização dos processos das jornadas, IA nenhuma vai resolver. Na verdade, talvez melhore um pouquinho, mas talvez também piore, né? Talvez piore. É uma frase que automatizar processos ineficientes vai expandir a ineficiência, né? Acho que a grande lição daqui,
além da inspiração do Grupo Santa Joana, processos, jornadas e inteligência artificial vai bem também. É isso, perfeito. Bom, os links do LinkedIn estão aqui embaixo aí para vocês acompanharem os convidados, né? Mandarem mais perguntas se tiverem, se conectarem. E eu agradeço demais aqui a presença do Felipe Santos, que é diretor, o Chief AI Officer da Make One, e o Francisco Neri, que é o diretor médico de tecnologia do Grupo Santa Joana. Obrigadão, gente. Até a próxima.